para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse tema. E recordando que são primeiras reflexões a respeito desse tema, traçadas aí a lápis, no sentido de que essas reflexões elas estão constantemente em evolução. É um tema bastante que tem atraído tanta atenção que merece reflexões constantes. Então, como que eu pretendo abarcar aqui a apresentação diante do contexto que foi solicitado pela CNI e pelo BID? Primeiro, tentar identificar um pouco dos acordos multilaterais de comércio e identificar um pouco aonde está a agenda ambiental. Depois, avançar um pouco nessa lógica de acordos de livre comércio, ou acordos regionais de comércio, bilaterais de comércio, também pela perspectiva da agenda ambiental. Ah, Identificar um pouquinho de que, e aí já antecipando para vocês, a ausência de regras multilaterais e até mesmo regionais que sejam, né, uniformes, a gente acaba tendo políticas unilaterais de alguns blocos ou de alguns países avançando para a agenda ambiental. Depois, uma parte final sobre política tarifária, quais que são possíveis modificações na política tarifária envolvendo o comércio, envolvendo o tema do meio ambiente, tentando trazer aqui algumas reflexões de perspectivas futuras. E, por fim, um tema que tem sido também bastante discutido sobre regulamentos técnicos, rotulagem, embalagens, empacotamento, que a gente chama de eco-labeling, no comércio internacional, com essa perspectiva ambiental. Então, esse é o objetivo, tem uma hora, então alguns temas vão ficar mais rápidos, outros um pouquinho mais aprofundados, mas eu também já mandei a apresentação para a CNI e para o BID, e se for de acordo com a política do BID e da CNI, vai ser possível que vocês recebam também, e eu fico certamente à disposição de todos vocês também em conversas futuras, muitos aí que já têm o meu contato. Então, passando inicialmente para a parte de acordos multilaterais, eu acho que a gente tentando não repetir o que muitos aqui já sabem, já estão acostumados, mas a gente teve uma série de rodadas ao longo do tempo, rodadas de discussão para tentar normatizar a dinâmica de comércio internacional. A gente teve, obviamente, o acordo, a rodada Uruguai, resultando em 94 em uma série de acordos, e essa série de acordos, eles acabam tendo um efeito multilateral muito importante, que avança, né, em temas focados em tarifas, mas também em outros temas muito importantes para o comércio internacional. A gente vai verificar a importância desses outros temas para além da tarifa, como agricultura, serviços, defesa comercial, e a gente vai ter a partir, né, desse desfazimento, dessa ausência de resultados da rodada Doha, a gente tem uma discussão, que eu acho que é a discussão que a gente vai caminhando, sobre a possibilidade ou como que a OMC vai se tornar atual diante dessas novas demandas que vão surgindo para o comércio internacional. Então, de que modo que temas que têm ficado cada vez mais na pauta do comércio internacional irão ou não irão ser abarcados pelos acordos multilaterais de comércio. Então, a gente tem uma série de acordos multilaterais, a gente tem também alguns acordos plurilaterais, então, uma distinção simples aqui para a gente nivelar a conversa, caso algum, né, para a gente poder ir construindo um degrauzinho de cada vez. Nos acordos multilaterais, eles valem para todos os países, né, que são países membros da OMC, e os acordos plurilaterais, eles valem apenas para aqueles países que assim optem. Então, não existe essa necessidade do consenso. A gente vai ter que, no acordo do GATT, e aí eu chamo a atenção em especial, trazendo agora um pouco dessa pauta ambiental, a gente tem já uma discussão já mais consolidada
que é a possibilidade de a gente ter, dentro do artigo 20 do GATT 94, a discussão sobre as exceções gerais. Então, a gente tem todos os acordos, a gente tem cláusula de nação mais favorecida, cláusula de tratamento nacional, que são bases, que são pilares dessa normativa multilateral do comércio, e a gente vai perceber que existem algumas exceções possíveis. E Entendi. dentre, Que a e dentre... Amanda Taide que tá. Oi, alguém Alguém estava tá com com o áudio. áudio aberto? E a gente vai ter dentro do artigo 20 do GATT a possibilidade de ter algumas exceções. Então, a gente teve já alguns, alguns painéis e alguns resultados de decisões do órgão de solução de controvérsias da OMC, discutindo quais que são esses limites da utilização do artigo 20 do GATT 94 de exceções gerais. Então, eu posso ter uma restrição ao comércio internacional, eu posso, entre aspas, violar uma obrigação desse acordo multilateral com base em uma justificativa de proteção da saúde, eu posso ter uma discussão de moralidade pública e, mais uma vez, trazendo aqui para o nosso tema, uma questão ambiental pode ser uma justificativa para o descumprimento de uma série de obrigações multilaterais que estavam aí pré-definidas nos acordos da OMC, com base, portanto, nessa cláusula de exceção geral. E a gente tem algumas respostas positivas de que sim, mas essas discussões mais recentes, né, sobre a gente vai conversar sobre isso, sobre iniciativas unilaterais de países e unilaterais de blocos poderem ser justificadas pelo artigo 20 do GATT 94 é uma grande questão. A gente pode avançar, daqui a pouquinho a gente chega lá, mas discussões agora de legislação de desmatamento, CBAM, uma série dessas repercussões multilaterais possíveis desse tema pode desaguar aqui por uma identificação sobre a gente ter uma violação ou não da cláusula da nação mais favorecida e do tratamento nacional, e, portanto, a gente poder ter uma justificativa por parte desses países com o artigo 20 do GATT 94. Então, aqui eu acho que é importante a gente saber que existe essa válvula de escape, né? Como alguns autores colocam, a existência de válvulas de escape nos acordos. E diante, portanto, né, do fato de que a gente vai ter uma, não diria uma ausência de acordos no âmbito da OMC, porque a gente tem avançado, sobretudo em acordos plurilaterais, mas talvez na redução da velocidade dos acordos junto à OMC, a gente tem visto um aumento dos acordos chamados acordos de livre comércio, acordos regionais de comércio, acordos bilaterais de comércio. E a gente tem o que muitos também já conhecem como o spaghetti ball, essa expressão que é essa multiplicação dos acordos de livre comércio, suplantando-se, portanto, né, as negociações multilaterais da própria OMC, se torna um caminho alternativo possível para essa globalização. Então, diante dessa a gente tem, né, inclusive a professora Tortelsen fala que a existência, a necessidade, né, da unanimidade na OMC, ela acaba deslocando grande parte das discussões, por exemplo, para o OCDE. Então, aqui a gente vê um movimento, né, antecedente de ausência, né, desses grandes acordos multilaterais, e essa obrigação do consenso faz com que consensos possíveis sejam alcançados por meio de acordos de livre comércio, acordos regionais de comércio. E a gente vai tendo essa multiplicação de normas. Então, se a gente pensar, for analisar os acordos e os blocos, a gente vai ter que analisar quais as relações, quais são os acordos regionais de comércio celebrados por cada um desses países. E esses acordos de livre comércio, hoje, eles têm, de algum modo, né, avançado em pautas que não têm sido possíveis de avançar no multilateral. Então, acho que essa é uma sacada interessante da gente perceber
e essa numa perspectiva não só internacional, mas de Brasil também, uma visão estratégica diante da ausência de acordos multilaterais de comércio, como que o Brasil pode intencionalmente avançar ou restringir determinadas pautas ali, né, de interesse ofensivo ou defensivo, que sejam, por exemplo, não tarifárias. Então, temas de vanguarda, por exemplo, como cláusulas trabalhistas, padrões ambientais, obrigações relacionadas a gênero, têm sido muito avançados por meio de acordos de livre comércio. Então, se a gente fala, né, de cláusulas trabalhistas, um exemplo interessante que a gente pode tratar é o USMCA, que é o novo NAFTA, que tem previsões muito claras de obrigações trabalhistas para os membros do bloco. A gente não vai ter isso no âmbito dos acordos multilaterais de comércio no OMC, mas a gente tem no USMCA, CIA, e a gente vai ter, inclusive, um mecanismo de solução de controvérsias dentro desse bloco. A mesma coisa vai avançando para cláusulas relacionadas a gênero. Então, a gente vai vendo acordo, né? Por exemplo, o Brasil, o Mercosul-Chile, que tem uma cláusula de gênero. Isso avança no âmbito de acordos de livre comércio, não no âmbito multilateral. A gente não tem avançado, apesar de, né, a gente ter alguns esforços relacionados a gênero no âmbito da OMC, tem uma unidade específica, eles estão dando treinamentos específicos sobre comércio internacional e gênero, isso não tem avançado como um acordo. A gente tem cláusulas possíveis dentro de acordos regionais de comércio. Mais uma vez, isso também acontece em questões ambientais. Então, a gente vai vendo essa discussão avançando, como boa mineira, pelas beiradas. Ele vai avançando de um modo tangenciado no comércio internacional. E os acordos de livre comércio vêm para encontrar esse caminho, talvez, para as discussões ambientais. É o ideal? Tem posição, tem de sal e tem de doce, tem a possibilidade dos dois. Tem gente que fala que não, que esse tipo de discussão teria que chegar no âmbito multilateral, tem outros que vão entender que não, que no âmbito seja regional, bilateral, seria a melhor alternativa diante da conjuntura atual. Eu chamo atenção aqui para vocês sobre um documento que foi publicado agora, se eu não me engano, novembro de 2023, justamente sobre acordos regionais de comércio e meio ambiente, mostrando exatamente essa tendência que eu comentei para vocês anteriormente, de que os países estão incorporando cada vez mais esses objetivos ambientais, essas pautas, essas obrigações ambientais nos acordos de livre comércio. E aí a gente percebe que desde 47, que é o ano, né, do GATT 47, até 2021, que foi o recorte realizado pela OCDE, a gente tem que aproximadamente aí 87% dos acordos incluíram pelo menos um tipo de disposição ambiental como parte do acordo. Então, percebam, a inação da inclusão desse tema no âmbito multilateral não tem obstado avanços nessa pauta no âmbito de acordos regionais de comércio. Então, a gente passa a ter um aumento nessas cláusulas. E aí é interessante a gente pegar esse gráfico aqui, eu deixo, né, a referência para vocês aqui do título, para quem quiser ver esse documento com mais detalhes, e a gente pode conversar também em outras oportunidades sobre ele. Mas o que eu acho que é interessante a gente perceber é esse gráfico aqui sobre o aumento da média de acordos, de cláusulas ambientais em acordos regionais de comércio ao longo do ano. Então, perceba que a gente aumenta muito nos últimos anos a existência de cláusulas ambientais nesses acordos de livre comércio. E quais que são, né, que se diz serem efeitos positivos dessa inclusão? Então,
vai ter uma discussão de fortalecimento de leis ou regulamentos ambientais, a gente vai ter arranjos, né, institucionais previstos por esses governos para essas pautas ambientais, vai ter uma discussão sobre cooperação, melhoria da legislação, aumento da consciência ambiental, mas a gente vai ver também, ao longo da conversa aqui, que a gente pode ter algumas críticas sobre a inclusão desse tipo de cláusulas apenas no âmbito regional. E, mais uma vez, nessa lógica de spaghetti ball, a gente vai tendo uma complexificação das relações de comércio ao longo do tempo. E como nada é tão fácil que pode melhorar, a gente vai ter que essas discussões que vão caminhando no âmbito multilateral e regional, elas têm também dado espaço para políticas ambientais unilaterais. E aqui eu acho, eu comento com vocês um projeto que foi liderado pela CCI, que eu tive a oportunidade de contribuir também, justamente tentando mapear quais seriam essas medidas unilaterais que estariam sendo traçadas por, por países ou por blocos voltados para a pauta ambiental. E essas discussões, a gente acabou, né, nesse documento da CCI, escolhendo os principais autores que estão engajados nessa pauta. Então, a gente mapeou basicamente 3 blocos de iniciativas: iniciativas relacionadas a carbono, iniciativas relacionadas a desmatamento e iniciativas relacionadas à governança na cadeia produtiva, que apesar de ter um nome mais amplo, ela acaba abarcando também questões ambientais nessa parte de governança e due diligence. E isso tem sido grande parte aí dos trabalhos, dos esforços junto à indústria, né, de preparação da indústria para essas questões. Então, um ponto que eu venho mencionando a gente pode ter uma discussão sobre questionamento político, diplomático dessas normativas unilaterais. Para que a indústria, porém, a gente não seja impactada negativamente, sobretudo nas suas exportações para esses parceiros comerciais, é importante que se faça um dever de casa também preventivo de adaptação a esses regulamentos para que, se e quando eles entrarem em vigor, a indústria esteja preparada para continuar exportando, para a gente não ter, né, efeitos negativos na indústria brasileira. Então, parceiros comerciais como China, Japão, União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido têm avançado com maior ou menor velocidade nessas discussões relacionadas à proteção ao meio ambiente. E aí, aqui, a gente tem, né, um mapa das principais medidas que hoje ou já estão em vigor ou estão em discussão em cada uma dessas autoridades. A gente percebe que a União Europeia é certamente aquela que está puxando essa discussão, trazendo o que a gente já conhece como esse efeito Bruxelas, mas a gente percebe também que os Estados Unidos têm avançado nessas discussões, não necessariamente com legislações em vigor, mas com discussões de projetos legislativos que, em algum momento, pode ser que passem e que impactem também as exportações da indústria brasileira. E tem alguns outros países que avançam em alguns temas, ou carbono, ou desmatamento, ou governança na cadeia produtiva. Então, a gente precisa preparar, vamos dizer, a indústria brasileira para si quando essas legislações entrarem em vigor. Então, vou comentar alguns desses temas de um modo tangencial, considerando aqui o nosso tempo e o nosso escopo, mas para a gente mostrar como que essas discussões unilaterais têm avançado na pauta que, em tese, poderia ser também endereçada de modo regional ou multilateral. Então, quando a gente fala do CBAM, o Cross Border Adjustment Mechanism, e a gente já vai ter, a gente teve, né, já a publicação do documento e a gente já vai ter algumas repercussões para algumas indústrias brasileiras muito em breve.
E por que que a gente já vai ter algumas repercussões em breve? Porque os importadores de produtos, não apenas brasileiros, né, mas de todos os países, mas inclusive os brasileiros, os importadores que estão sujeitos a essa legislação, eles terão que apresentar um relatório contendo as informações das mercadorias que estão sendo importadas. Aqui, mais uma vez, a gente tem uma discussão super interessante sobre a suposta ou possível argumento de extraterritorialidade dessas legislações unilaterais. Qual que é o argumento, o contra-argumento que é trazido? Olha, no fim das contas, eu estou impondo essa obrigação ao importador que está dentro da União Europeia. Então, na verdade, eu não estou aplicando isso de modo extraterritorial. Vocês conseguem perceber que é um modo, né, de tentar aplicar os seus interesses de um modo indireto. Então, mais uma vez, isso vai gerar questionamentos, muito provavelmente, mas a gente vai ter, de um modo pragmático, as indústrias que exportem para a União Europeia. A gente já vai ver quais indústrias que vão estar inicialmente afetadas pelo CBAM, mas é importante a gente já ter essa percepção, esse trabalho preventivo, especialmente porque o primeiro relatório já está previsto para ser apresentado em janeiro agora de 2024. Então, os importadores de produtos, né, que sejam importadores de cimento, a gente sabe que cimento tem uma maior dificuldade de viajar, né, por uma questão física, mas importadores de aço e ferro, alumínio, adubos, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio talvez impactem menos aqui a pauta exportadora brasileira, mas em especial aço e ferro, alumínio e adubos fertilizantes como indústrias no Brasil, têm que estar muito preparadas para conseguir prestar essas informações aos importadores, porque esse primeiro relatório já vai ser apresentado agora em janeiro de 2024. Então, a gente tem trabalhado com algumas empresas justamente nessa preparação da documentação que vai ter que ser apresentada ao importador, porque isso é um impacto direto de uma pauta ambiental da Comissão Europeia para aqui os exportadores brasileiros. Outro tema que tem tomado bastante da nossa reflexão é justamente desmatamento. A regra, né, o regulamento de desmatamento da União Europeia tem sido, né, objeto de muitos debates, até porque a gente tem quem argumente que esse regulamento foi desenhado para atingir o Brasil. E que, portanto, ele foi um ato posterior, por exemplo, até mesmo à celebração do acordo Mercosul-União Europeia, e que ele altera as bases da própria negociação. Tanto que a gente está tendo, né, essas discussões aí de side letter e tudo mais, justamente, e um dos motes dessa discussão vem justamente pelos impactos que essa legislação do desmatamento traz para as exportações brasileiras. Então, o discurso, né, muito bonito da Comissão Europeia sempre é no sentido de contribuir para os esforços globais de redução do efeito estufa, de perda de diversidade, de que a União Europeia, como sendo uma grande consumidora de produtos ao redor do mundo, ela teria uma função catalisadora dessa mudança, vamos dizer, de enfoque, mas a gente precisa entender, né, também que existe uma noção comercial muito interessante, uma noção comercial muito concreta disso. Qual que é a noção muito concreta? A gente tem que produtores na União Europeia estão sujeitas a uma determinada legislação, e essa legislação ambiental impõe maiores custos de produção, e esses maiores custos de produção se contrapõem a importações que não necessariamente estão sujeitas às mesmas obrigações. E isso, mais uma vez, não apenas legislações, não apenas exportações brasileiras, MFN, em tese, pelo menos. Então, exportações de quaisquer outros países que não estejam sujeitos à mesma
a mesma, a mesma quantidade de regras ambientais que os produtores da União Europeia estão, eles vão ser impactados por essas legislações. E qual que é a ideia? Mais uma vez, nivelar, aquela ideia de level the playing field. Então, eu dentro de casa, Comissão Europeia, a União Europeia, estou sujeita a uma regra, uma série de legislações ambientais. Eu quero que os meus concorrentes, e aí, mais uma vez, essa é a lógica comercial, é a lógica de concorrência, é por isso que ao longo dos anos eu sempre tento enxergar os temas, né, por essa nuance de comércio e concorrência, porque muitas discussões de comércio internacional elas são baseadas em fluxos de concorrência. Então, aqui, basicamente, é uma questão de concorrência. Os produtores da Comissão Europeia, da União Europeia falaram, cara, eu estou sujeito a uma série de legislações e essas outras empresas não estão. Então, eu quero impor a elas. Mas eu não posso impor a elas, por quê? Porque eu não tenho um acordo multilateral, eu não tenho um acordo regional de comércio. Pô, se eu não tenho isso, como é que eu posso fazer isso? Imponho para dentro de casa, uma obrigação é aos importadores. Eu não estou colocando essa obrigação para ninguém. Mas se você quiser exportar para cá, o meu importador está sujeito a essa legislação. Então, ele vai e coloca isso para quê? Para tentar, mais uma vez, nivelar os custos e tentar parear. Mais uma vez, gente, essa é a discussão, tá? Da lógica de concorrência entre as empresas ao redor do mundo. Mais uma vez, comércio global, mercado global. É óbvio que isso vai trazer uma série de repercussões e é possível ter uma série de críticas a essa forma de implementação, né, tanto pela extraterritorialidade, quanto pela justificativa ou não, né, do artigo 20 do GATT de exceções gerais para esse tipo de discussão. Então, são temas que, a meu ver, vão avançar, seja em um painel, seja em discussões mais diplomáticas aqui. O que é importante a gente perceber? A gente já está em um período de adaptação. Então, as indústrias afetadas por essa legislação de desmatamento, elas já estão, de acordo com o regulamento europeu, em um período de adaptação. E esse período de adaptação, ele serve não apenas, né, para a própria comissão que está discutindo a forma de implementação, mas também um período de, vamos dizer, preparação da indústria para isso. Das reuniões, né, das conversas que a gente tem tido com empresas, algumas já estão muito preparadas para lidar com esse fenômeno, outras terão que fazer um esforço enorme. Então, a gente está aqui, né, conversando com a indústria, com representantes da indústria, é muito importante justamente para a gente poder refletir sobre as formas que essa adequação da normativa, né, a adequação do processo das indústrias brasileiras pode ser apresentado em termos de comprovação para a Comissão Europeia. Quais que são as indústrias afetadas? Esse desenho aqui, esse acordo aqui é que dizem, né, que foi desenhado para o Brasil, porque afeta grande parte da pauta exportadora brasileira. Então, gado, carne, café, aqui é cacau, óleo de palma, soja, madeira e móveis também. Então, produtos derivados também acabam sendo impactados. Então, a gente percebe que o efeito, o possível efeito na pauta exportadora brasileira é enorme. E, mais uma vez, esses produtos, eles são apenas os produtos iniciais, de modo que a gente vai ter uma possível evolução desse tema ao longo dos próximos anos. Então, em grandes linhas, considerando aqui o tempo que me foi dado, a gente vai ter três grandes partes da normativa. O primeiro é provar que o produto é livre de desmatamento. E essa já é uma grande discussão, porque o que é ser livre de desmatamento? E no Brasil a gente tem a previsão, né, na normativa nacional do desmatamento legal,
Então, a gente tem essa autorização pela legislação brasileira, mas o regulamento europeu coloca uma regra de desmatamento zero. Se houve, portanto, desmatamento legal ou ilegal até dezembro de 2021, a gente não preenche esse requisito de produto livre de desmatamento. E tem que comprovar que é um produto livre de desmatamento. A gente vai conversar sobre isso um pouco sobre quando aqui da discussão dessas exigências do due diligence, como comprovar. Mas antecipando aqui, a gente vai ter que mostrar por meio de geolocalização que aquela área não foi afetada por desmatamento. Então, vamos pegar na indústria, a gente tem vamos pegar esse aqui é gado, é cacau, é café, né? Vamos pegar aquela unidade, aquela fazenda que é produtiva daquele produto, a gente vai ter que ter a geolocalização dessa área, ter uma rastreabilidade desse produto para poder verificar para quem que ele foi vendido, qual que foi a forma, né, que ele caminhou ao longo da cadeia de fornecimento, para garantir que aquele produto que está sendo exportado para a União Europeia, ele tenha essa garantia de que a unidade, a fazenda que foi produzida, aquele produto, não teve desmatamento. Tá? Então, vai ser um trabalho muito forte de documentação. O segundo ponto, então, esse aqui que eu comentei, né? Então, que não teve desmatamento após 31 de dezembro de 2020, né? Para esse desmatamento legal, desmatamento total, independentemente de ser um desmatamento legal ou ilegal nos termos da legislação brasileira. Mais uma vez, gente, a gente aqui tem todo um questionamento possível sobre extraterritorialidade, a adequação ou não, né, dessa legislação para as normativas nacionais dos países. Então, de que modo que a legislação da União Europeia pode se sobrepor, entre aspas, né, a uma autorização nacional. Então, a gente tem alguns argumentos aqui no âmbito multilateral interessantes para avançar, mas aqui a perspectiva que eu estou trazendo é uma perspectiva pragmática de preparar-nos para esse tema quando ele vier eventualmente, seja nesse formato, seja em um formato diferente, em vigor. Segundo ponto é do desmatamento legal. Então, o que é esse desmatamento legal? Não é apenas desmatamento. Isso aqui eu acho que é um pulo do gato muito importante para a gente ter, que é, apesar da normativa falar de desmatamento, ela não é apenas de desmatamento. Ela coloca dentro deles, dentro da obrigação, cumprimento de obrigações voltadas a direitos humanos e garantia de respeito à população indígena afetada. E a gente vai ter que, né, comprovar que esse produto foi produzido de acordo com a legislação aplicável no país de origem. E a gente tem uma série de legislações no Brasil que devem ser respeitadas. Então, direito de uso de terra, Código Florestal, direito de terceiro, legislação anticorrupção, legislação aduaneira e fiscal, tudo isso, né, vai ser objeto de possível demanda para o exportador, a indústria brasileira, trazer, ter que apresentar isso dentro da legislação de desmatamento. E, por fim, como que a gente operacionaliza tudo isso? Esse é o grande pulo do gato, é aqui que está o diabo está nos detalhes, né? Então, aqui, de fato, é onde a gente tem mais trabalhado, mais se esforçado junto à indústria para garantir o cumprimento dessas exigências de due diligence das legislações. Então, a gente vai ter que ter informações e documentos de 5 anos para trás. Então, precisa começar a documentar hoje para daqui a obrigações que vão ser cumpridas daqui a 5 anos. Então, essa necessidade de adaptação da indústria brasileira é muito premente. E a gente vai ter alguns checklists que vão ter que ser cumpridos. E dentre aqui, né, os principais, eu chamo a atenção ao fato da gente ter uma obrigação de geolocalização muito importante, de ter toda a documentação de contratos de produto, da quantidade, de comprovar
tanto o requisito 1 de livre de desmatamento, quanto o requisito 2 de produto legal, de cumprimento a essas outras legislações nacionais. Então, aqui está um grande desafio, a minha visão, para a gente implementar, e isso vai ser testado ao longo do tempo, porque a gente vai ter os primeiros relatórios sendo apresentados. E aqui eu comento com vocês um artigo que eu publiquei recentemente sobre esse tema, brincando um pouquinho com aquele termo que eu trouxe anteriormente, esse termo já explicado, já trazido, já muito reconhecido, que é o spaghetti ball. E para mim, essas discussões todas, elas podem, de algum modo, ser visualizadas de um modo caricato como um onion spaghetti ball. Então, por que um onion spaghetti ball? Pensemos numa cebola. E a gente está descascando as cascas da cebola. A meu ver, essas discussões de temas de vanguarda dentro do meu comércio internacional podem podem ser vistos, compreendidos como um descascar dessa cebola. Inicialmente, a gente iria pegar as temáticas ou as normas aplicáveis na dinâmica multilateral. Mas a gente percebeu que essa dinâmica multilateral ela não está trazendo todas as soluções. Aí a gente vai para a lógica dos acordos de livre comércio, para os acordos regionais, para os acordos bilaterais. Só que, mais uma vez, esses acordos, por mais que 87% dos acordos, conforme o estudo da OCDE de 2023 traz, eles tragam normativas, cláusulas ambientais, por exemplo, em suas disposições, ele não abarca todo esse comércio. E a gente vai ter, portanto, iniciativas unilaterais. Iniciativas unilaterais, como eu mencionei anteriormente, da União Europeia, da China, dos Estados Unidos, do Japão, parceiros comerciais importantes do Brasil. E a gente vai ter uma camada adicional, que é como que a gente vai fazer que, por mais que eu não tenha regras multilaterais, regionais, bilaterais, unilaterais sendo aplicadas, eu tenho uma demanda do consumidor, muitas vezes, por um produto ambientalmente sustentável. E eu tenho que existem os compromissos da indústria, da autorregulação da indústria, para cumprimento de determinadas metas. E a gente vai ter, portanto, que alguns desses esforços vão ser: mas eu tenho, então, uma meta 2030 de zerar a emissão de carbono da minha produção. Tá bom, mas para eu zerar a minha emissão de carbono, eu vou ter uma série de custos, eu vou ter que mudar a minha base de produção. Se eu fizer isso sozinho, enquanto indústria, eu vou perder competitividade, porque eu vou ter um custo maior de adaptação. E aí, o que pode ser feito? E tem sido feito por alguns setores. Não, vamos colocar um objetivo do setor, um objetivo da indústria de zerar emissões de carbono a zero em 2030, em 2045, qualquer que seja a meta. E qual que é a discussão que a gente tem avançado, e por isso que eu gosto de ver sempre essa discussão como mercado, mais do que uma análise estanque, comércio internacional ou concorrência, essa é uma análise de mercado. Essas discussões acabam abarcando iniciativas empresariais conjuntas, em conjunto, via setor, via associações, e a gente passa a ter uma atração dessa pauta pelas autoridades antitruste. Então, as autoridades de defesa da concorrência começam a dizer: mas espera aí, concorrente não pode combinar nada com concorrente. Se você quer cumprir os seus objetivos ambientais, tá mais que certo, maravilha, isso é excelente. Mas você não pode combinar com os concorrentes. Então, a gente teve alguns casos, por exemplo, na União Europeia, falando: nós vamos retirar do mercado lavadoras de roupa que não cumpram determinados requisitos ambientais. Eles falaram: não, peraí, se você quer tirar isso, tudo bem, mas fazer isso em conjunto com os concorrentes, você está restringindo a oferta no mercado. Você atrai a autoridade antitruste. Aí a gente começa a ter algumas autoridades antitruste no mundo mais avançadas. Então, a gente tem a autoridade grega, a autoridade da Holanda, colocando guias públicos e falando: peraí, o nosso objetivo maior é o avanço nessas pautas ambientais.
Logo, acordos entre concorrentes para fins de sustentabilidade, acordos voltados, né, para uma melhoria dessa economia circular, eu vou entender como adequados, desde que eles sejam revertidos aos consumidores. Então, assim, a União Europeia também, a Comissão Europeia divulgou um guia recentemente com parâmetros claros para quando ele vai considerar adequada essa cooperação, essas iniciativas conjuntas dos agentes de mercado para fins ambientais. Tem outras autoridades, como a brasileira, que são ainda muito reticentes com esse argumento e falam: não, se você é um concorrente do outro, você não tem que ficar combinando nada com esse concorrente. A gente não tem nenhuma isenção para acordos. Não importa se você está fazendo isso diante da ausência de acordos multilaterais, acordos regionais, acordos bilaterais, de práticas unilaterais dos países. Não me importa a razão que você está fazendo. Se você está fazendo isso junto com outras empresas e essas iniciativas dizem respeito a variáveis concorrencialmente sensíveis, eu posso me preocupar e eu posso te investigar. Então, aqui é uma preocupação adicional que a gente tem que ter, um cuidado na forma de implementação dessas medidas da indústria, de autorregulação da indústria, para que não atraiam, né, essa visão mais restritiva das autoridades de defesa da concorrência. E aqui eu chamo a atenção para 2 documentos sobre esse tema. Essa discussão sobre sustentabilidade e concorrência tem sido muito forte. Então, tem um documento da OCDE de 2022 de sustentabilidade e concorrência, e um documento que foi publicado semana passada. Então, preparar esse curso aqui foi um desafio, porque tem muito documento novo. Esse documento da OCDE, da CCI, desculpa, sobre como que a gente pode ter, né, o alinhamento dessas políticas de concorrência com os objetivos de sustentabilidade, sobretudo, né, considerando o fator clima. E aqui, últimos 2 pontos para a gente poder concluir aqui a nossa conversa. A gente vai ter uma política tarifária no Brasil, definida pela TEC, a Tarifa Externa Comum, no âmbito do Mercosul, e a gente tem a possibilidade de alterar alguns desses algumas dessas alíquotas com os chamados mecanismos de ajuste. Então, a regra é a gente ter uma tarifa externa comum, mas a gente tem o que na literatura se chama, né, dessas perfurações à TEC. Então, a gente tem uma série de mecanismos de exceção à tarifa externa comum do Mercosul. Objeto, mais uma vez, de uma série de discussões a respeito da adequação, inadequação, eficácia e ineficácia da tarifa externa comum. Mas tem uma série de objetivos que foram considerados legítimos para poder adequar esse bloco às especificidades de cada país. Então, a gente tem, pelo menos aí, 5 grandes blocos, né, de políticas, de instrumentos, de mecanismos para aumento ou redução das alíquotas de importação no Brasil. Então, tem alterações que podem ser permanentes e temporárias. Então, no âmbito do CT1, a gente tem alterações permanentes da TEC e a gente pode ter alterações temporárias. Então, a gente pode ter a redução temporária por desabastecimento. No âmbito da LETEC, a gente pode ter alteração temporária, que pode ser para mais ou para menos. A gente pode ter uma redução temporária no âmbito de ex-tarifário e a gente pode ter uma alteração também com base, né, no argumento de LEBIT, numa lista de exceções para bens de informática e telecomunicações. No âmbito desses 5 instrumentos, um ponto que pode ser trazido como reflexão é: eu posso trazer a agenda ambiental como um argumento para alteração de uma TEC no Brasil, no Mercosul? Eu posso pedir um desses instrumentos de alteração tarifária com base em argumentos ambientais? Eu posso ter um argumento de que, peraí, mas eu quero importar um produto mais sustentável. E isso é importante, porque isso vai me trazer
Então, um argumento, né? Vamos colocar aqui as visões. Eu sou objeto, por exemplo, de uma legislação brasileira que me exige um determinado padrão sustentável, um determinado selo verde, e eu quero que os meus insumos assim sejam também. E eu vou falar, olha, eu tenho que importar esse insumo. Eu quero importar, portanto, insumos que tenham esse perfil sustentável. Logo, autoridades, eu quero uma redução no meu imposto de importação para poder viabilizar essas importações com um custo menor, para que o meu custo da minha cadeia de produção seja menor e eu seja mais competitivo nessa produção de produtos sustentáveis. E isso, portanto, tanto para venda no mercado nacional quanto para exportação desse produto acabado. Primeiro argumento. Contraponto. Uma indústria que ainda não produz, por exemplo, determinado produto com o mesmo nível de sustentabilidade ou com parâmetros diferentes de sustentabilidade, pode falar, mas espera aí, eu já produzo, eu já realizei uma série de investimentos para justamente me adequar a essa norma. Então, autoridades públicas, se vocês reduzirem esse imposto de importação, você vai afetar a minha produção. E eu estou incorrendo em uma série de custos para me adequar a essas normas ambientais também. Então, como que você quer que eu, indústria nacional, me torne uma indústria nacional sustentável se você reduzir o imposto de importação para importados? Então, a gente vai ter visões diferentes a depender do elo em que se estiver na indústria de adequação para a utilização desses argumentos de sustentabilidade para modificar a política tarifária base, né, para inclusão desses temas dentro dos mecanismos de ajuste à TEC. Por fim, para a gente terminar aqui dentro do tempo, a gente tem um tema também bastante recente que tem avançado nessa discussão sobre comércio e meio ambiente. A gente tem um documento bem interessante, publicado também pelo OCDE, agora em 2023, e mais uma vez, percebam, a gente tem muitos documentos sendo produzidos pelo OCDE a respeito desses temas, OCDE, CCI, sobre esses temas, e um desses temas interessantes, né, e eu trouxe esse, apesar de não ser exatamente meio ambiente, mas eu já trago um exemplo de meio ambiente, é pela atualidade desse relatório. Então, o que é o argumento? Né? Os temas relacionados à rotulagem, né, eles vão ter como justificativa da sua implementação o fato de que os rótulos eles vão conseguir representar de um modo adequado, padronizado, mais fácil, elementos que são relevantes para esses outros temas de vanguarda. Então, vamos colocar elementos aqui de saúde pública, como seria essa rotulagem de alimentos. A gente vai ter questões relacionadas a rótulos, que a gente já vai chegar para meio ambiente, a gente vai ter rótulos voltados para questões de trabalho, a gente vai ter rótulos voltados para questões de gênero. Aqui eu não estou falando de selos, tá? Isso aqui é uma outra discussão também que a gente pode ter. Mas aqui a gente não está falando de selos, a gente está falando de rótulos. Então, aqui a gente vai ter, né, como que a rotulagem ou a definição de regras uniformes com relação à rotulagem, elas vão poder, de algum modo, por um lado, facilitar o comércio internacional. De que modo? Todo mundo estando sujeito ao mesmo rótulo, vai ter um nivelamento, né, das condições de mercado e, consequentemente, todo mundo conseguindo cumprir consegue concorrer melhor e acessar outros mercados. Será mesmo? Será que a gente não tem, né, um viés por quem está definindo o rótulo? E a gente vai ter, portanto, na definição do rótulo, a exclusão de determinados agentes de mercado ou de determinados países
dessa rotulagem, desse padrão de rotulagem. Então, a gente vai ter uma discussão, e isso acaba valendo, né, aqui para uma proliferação de discussões, proliferação de discussões com relação a rótulos, efeitos positivos e negativos do comércio internacional, como que isso vai criando, no fim das contas, pode, em tese, criar restrições não tarifárias ao comércio. Mas você não preenche o meu requisito de rotulagem, por exemplo. Será que não é uma norma criada justamente para excluir determinados países do comércio internacional? Então, quando a gente vai para o tema aqui da nossa conversa especificamente de rotulagem ambiental, esse tema é chamado de ecolabeling. Então, a gente vai ter uma proliferação de rótulos, de selos ambientais, e a gente tem aqui, inclusive, um acordo provisório, isso aqui foi divulgado tem 1 ou 2 meses no máximo, com uma norma, mais uma vez, da Comissão Europeia, né, da União Europeia, um acordo provisório para proibir a publicidade enganosa e fornecer aos consumidores informações adequadas sobre a durabilidade dos produtos relacionados à baixa emissão de carbono. E aqui, então, mais uma vez, essa tentativa de padronização dos rótulos com argumentos que podem ser muito adequados, mas também podem ser criticados, de que está tendo um excesso na utilização desses rótulos, desses selos, e eu não estou conseguindo comunicar adequadamente aquela mensagem para o consumidor. Mas, mais uma vez, isso pode excluir, ter impactos muito severos no comércio internacional. Então, essa rotulagem ambiental, que é o termo que tem sido utilizado, para alguns, é considerado o elemento mais importante ou o mecanismo mais eficaz que a gente teria para a proteção ambiental. Por quê? Porque isso faria com que nós, consumidores, a gente se torne muito mais, tenha um apetite muito maior para produtos ambientalmente sustentáveis, e nós, enquanto consumidores, passamos a demandar produtos, assim, também ecologicamente sustentáveis. Mas tem outras considerações que podem ser possíveis também, né? Será que todo consumidor ele está igualmente impactado pelo argumento da sustentabilidade? Ou não? Ou a gente tem consumidores, né, que, a depender do nível do poder aquisitivo, ele não vai escolher produtos ecologicamente sustentáveis, porque ele vai ter outras prioridades, como a própria aquisição do produto. Então, para ele, o que é mais relevante é o valor preço, não o valor ambiental, não o valor social. Será que todas as empresas conseguem implementar o mesmo método sustentável de produção para adequar aquele requisito de rotulagem? Se não for possível esse mesmo padrão para todas as empresas, será que esse não seria, de fato, um padrão que reforçaria as indústrias incumbentes com efeitos negativos para outras empresas, em especial pequenas e médias empresas, que não vão conseguir, então, mais uma vez, voltado para o nosso tema de comércio internacional, que não vão conseguir acessar o mercado de exportação, não vão conseguir acessar outros mercados. Por quê? Porque eles não vão conseguir preencher esses requisitos de rotulagem ambiental. Será que, aí esse argumento é ainda mais interessante, né? Será que esse elemento de rotulagem nacional, realizado de modo unilateral, ele pode, de algum modo, configurar um argumento de preferência de produtos nacionais em detrimento de produtos estrangeiros? Será que, né, a configuração desses padrões que vão ser exigidos pela rotulagem, eles podem ser configurados como discriminatórios e, portanto, violadores de regras multilaterais? Ou será que não? Eles poderiam ser considerados, mais uma vez, dentro da regra de exceção geral, se assim for considerado, e aí a gente vai ter uma justificativa maior para essa violação desse acordo. Será que essas regras violariam o acordo de TBT, que é de barreiras técnicas também, e elas
consistiriam, na verdade, em maneiras disfarçadas de descumprir objetivos multilaterais. Então, toda essa discussão ela é muito atual e ela pode ter o condão de impactar muito severamente, tanto agora quanto nos próximos anos, a indústria brasileira. Então, com isso, eu concluo aqui, dentro do tempo que me foi concedido de até 1 hora, esse padrão. Então, descascando essa cebola, né, no comércio internacional, multilateral, regional, unilateral, no âmbito nacional, sobre essas questões tarifárias, e, mais uma vez, um gostinho sobre esse tema novo dos ecolabelings, que podem também ter essa repercussão para o comércio internacional. Eu agradeço muitíssimo vocês e fico aqui animada para ouvir o Marcelo e conversar com vocês também sobre esse tema. Obrigada. Obrigada, Amanda. Excelente essa apresentação, muito completa, com certeza muito útil aí para os nossos participantes. Agora a gente passa a palavra para o Marcelo. O Marcelo é economista especializado em comércio internacional, trabalha no BID, possui expertise em questões teóricas e empíricas relacionadas ao comércio e meio ambiente, cadeias globais de valor, investimento estrangeiro direto e avaliações de impacto de políticas comerciais. Antes de se juntar ao BID, prestou consultorias para a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina, a CEPAL, e o Caribe, e para a Associação Latino-Americana de Integração, a LAD. Ele possui um mestrado em Economia pela Tilburg e um bacharelado em Economia pela IBMEC de Minas Gerais, ou seja, temos 2 mineiros aqui falando com a gente, e em Gestão pela faculdade, EM Strasbourg, na França. Bom, Marcelo, você tem a palavra. Olá, olá. Estão me ouvindo bem? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui e pela apresentação, Nathalie. E também agradecer a Amanda aí pela ótima apresentação, muito informativa e útil. Conseguiu resumir muita informação em pouco tempo, né? Mas fez um ótimo trabalho. E o bom é que você deu uma visão do direito. Eu acho que eu estou aqui um pouco para complementar essa visão, um pouco com o lado econômico, também abordando eu tentei seguir, eu fiz uma pequena apresentação, vou compartilhar agora, mas tentei também seguir essa estrutura que você colocou, começando pelo âmbito multilateral e descendo até o unilateral, mas tentando abordar outros temas, outras óticas também dentro dessa. É, Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, vou comentar a apresentação da Amanda sobre política comercial e meio ambiente, focando bem em política comercial e dando essa ótica mais de economista, né? É, então, por que política comercial e meio ambiente? Por que a gente está falando desse tema? Por que usar a política comercial para fins ambientais? Então, para tentar começar a responder essa pergunta, vamos começar falando sobre externalidades, spillovers e carbon leakage, né, fuga de carbono. A Amanda já tocou nesse tema, eu vou repetir aqui que ele é central para essa análise, né? É, mas o que eu quero responder aqui é por que a gente não usa a política ambiental para fins ambientais e deixa a política comercial para fins comerciais, para atingir objetivos comerciais. Então, vamos começar falando sobre externalidades. A estrutura da produção mundial atualmente, ela é muito dependente da queima de combustíveis fósseis. Isso, como todos sabem, todos estão cansados de escutar, ela gera uma externalidade negativa. Essa externalidade negativa afeta não só o país que está emitindo, mas todos os países no mundo. O aumento da temperatura vai afetar todos os países, com consequências já muito bem documentadas.
E, ou seja, as empresas que estão emitindo, elas levam em consideração o custo privado. Esse custo privado ele é menor que o custo social das suas ações. E isso é um exemplo clássico de uma falha de mercado. A gente tem onde as empresas elas não internalizam todo esse custo social e acabam deixando um damage para a sociedade, para a sociedade. Então, onde tem uma falha de mercado, a gente tem espaço para uma regulação governamental. A gente tem espaço para uma melhores regulações no tema de ambientais, espaço para impor um imposto ao carbono, criar um mercado de carbono para que as empresas internalizem esse custo e que a gente consiga reduzir essas externalidades negativas. Esse é o famoso imposto de PIGU. É, então, por que os países não aplicam essas medidas, essas regulações? É, e um dos problemas é que os países não fazem tanto uso da política ambiental para esses fins ambientais, é que a gente vive em um mundo muito globalizado, é, super interconectado, e que o impacto das políticas, às vezes, eles transbordam. Aí chega aos spillovers. Então, se, por exemplo, a União Europeia está colocando um preço no carbono, onde tem o mercado de carbono doméstico dela, eles têm medo que, ao colocar um aumento do custo, o que a Amanda estava falando sobre nivelar é, o custo, né, entre os produtores estrangeiros e domésticos, ao colocar um custo doméstico para a produção, eles têm medo que essa produção ou se mude para países onde temos uma regulação ambiental mais fraca, ou que o país simplesmente comece a importar esse bem sujo desse país. Então, esse é o medo de usar políticas ambientais, às vezes, em algumas instâncias, elas podem causar no carbon leakage, por exemplo. E então, qual que seria a solução ideal? Seria a implementação, uma coordenação global. Seria o first best, onde todos os países concordariam em um mercado global de carbono, ou um imposto global ao carbono, ou alguma regulação, onde não tenha esse trade-off e o, onde a gente tenha um level playing field, né? Um espaço onde a concorrência seria justa para todos os países do mundo. Bom, a economia política não deixa a gente alcançar esse objetivo first best, né? Por quê? Se às vezes os países com sua estrutura política, arcabouços políticos, não conseguem nem mesmo concordar em políticas domésticas, imagina tentar concordar, chegar a um, a um acordo global para impor um mercado de carbono ou um imposto global ao carbono. Então, a solução que os países encontram é usar é o chamado second best, né? Second best options, que seria usar outras políticas que normalmente são desenhadas para outras áreas para atingir objetivos que não são dessas áreas. Um caso que a gente está olhando aqui hoje é a política comercial buscando atingir objetivos do meio ambiente, objetivos ambientais. Então, respondendo à pergunta por que a gente usa a política comercial para fins ambientais, porque a política ambiental em si mesma, ela pode ser não tão eficaz para atingir esses fins, dados que a gente vive uma economia muito interconectada. E então, a apresentação que a Amanda fez, né, e que eu vou tentar complementar aqui, seria tentar olhar como que a gente pode usar essa política comercial para esses fins ambientais. Como eu já mencionei, vou estruturar a minha apresentação nessas três dimensões: a dimensão multilateral, bilateral e a unilateral, analisando os instrumentos da política comercial, que são tarifas e as medidas não tarifárias. E também tentando sempre que possível trazer evidência ou ver como que se a política, uma coisa que a gente sempre tem que nos perguntar é se essa política comercial está sendo capaz
de atingir esses objetivos ambientais e também ter sempre em mente qual seria o efeito no comércio. Porque o comércio, ele não é um fim em si mesmo. O comércio é um meio para atingir um melhor bem-estar, mais riqueza para os países. Ele foi responsável por tirar muitas pessoas da pobreza na China, em outros países. Então, a gente tem esse trade-off. Alguma dessas políticas, a gente tem esse trade-off. A gente pode estar alcançando objetivos ambientais, reduzindo o comércio, reduzindo esses fluxos. Então, a gente sempre tem que ponderar essas duas perguntas também. Quais que são os possíveis impactos dessas políticas em termos ambientais e em termos de comércio exterior? Então, começando falando sobre o âmbito multilateral, eu vou trazer aqui uma coisa que a Amanda não mencionou, que são os acordos ambientais multilaterais. Em inglês, a sigla Multilateral Environmental Agreements. Eles datam desde da metade do século passado e, e cobrem diferentes temas. Por exemplo, alguns exemplos que eu trouxe para cá, por exemplo, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Silvestres Ameaçadas, que regula o comércio internacional de fauna e flora selvagem, para garantir que espécies ameaçadas não estejam sendo é, comercializadas. É, Aqui à direita tem um gráfico que mostra o número de países signatários desses acordos multilaterais. Então, esse primeiro que eu citei aqui, o CITES, ele. é, Vamos ver se eu acho ele aqui, mas. Bom, ele. Eu não estou achando ele aqui agora, mas ele foi. Por exemplo, a Convenção de Viena, que é o segundo que eu ia citar, é um dos que tem um maior número de signatários. É um exemplo claro de como os países podem, pela cooperação internacional, eles podem chegar a um acordo e atingir e reduzir uma externalidade negativa da produção e do comércio internacional, que eram os gases CFCs, que quando crescemos a gente lembra sempre dessa discussão e como que eles foram proibidos ao longo do tempo. O número de países signatários desse acordo foi subindo desde da assinatura do acordo e com isso a gente conseguiu eliminar isso da cadeia produtiva e recentemente, a gente já tem até evidências que a camada de ozônio está recuperando e que essa política foi muito efetiva para atingir objetivos ambientais. Essas medidas elas vão variar, vão ser muito distintas entre elas. Por exemplo, a gente vai ter o Acordo de Paris aqui, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que não impõe nenhuma restrição ao comércio em si mesmo, mas deixa os países tomarem a iniciativa em termos de reduzir as emissões. Claro que essas reduções elas vão afetar o que os países exportam, né, e importam. E a gente tem outros que são mais diretos, né? Por exemplo, a Convenção de Minamata regula a produção de mercúrio na cadeia produtiva, né? E, e justamente tentando reduzir a presença do mercúrio na estrutura produtiva. E o impacto no comércio, como eu mencionei, alguns vão ser realmente destrutivos, mas com objetivos ambientais e com benefícios ambientais superiores ao custo do comércio. Continuando no âmbito multilateral, não tem como falar do âmbito multilateral sem mencionar a OMC. É, aqui eu vou falar um pouco rápido, mas o tema já vem sendo debatido, o tema ambiental na OMC, desde o início da sua criação, em 95, eles criaram um Comitê de Comércio e Meio Ambiente. Na rodada de Doha começaram a ser discutidos bens e serviços ambientais, mas o tema está ganhando cada vez mais relevância. Em 2020 foi criado esse grupo de trabalho, discussões estruturadas sobre sustentabilidade e comercial e ambiental.
E esse grupo de trabalho ele é dividido entre quatro grupos adicionais. Um, que são os bens e serviços ambientais. O que são esses bens? Esses bens, eles são uma lista de bens do sistema harmonizado que os países estão tentando entrar em acordo para liberalizar o comércio entre eles. Ou seja, a ideia é deixar com que esses bens tenham uma proteção baixa e os países consigam usar esse bem é, mais amplamente e assim gerando benefícios para o meio ambiente. Aqui do lado eu peguei um gráfico de um capítulo que a gente está fazendo aqui no BID e que aqui eu coloquei para a América Latina quanto que é a tarifa aplicada. Existem várias listas de bens ambientais. A única que foi realmente aprovada foi dentro da APEC e que a lista foi aprovada em 2012. É uma lista pequena de 54 bens. E essa é a proteção que a gente tem atualmente para essa lista na América Latina. O Brasil é um dos que tem a proteção maior para esses bens, cerca de 12% a tarifa para esses bens. Em geral, a gente nota que a proteção para esses bens já é menor que a proteção geral da economia, mas em alguns países essa proteção ainda é bem grande. Mas por que essas discussões dos bens e serviços ambientais vêm sendo levadas na OMC por alguns anos e é muito difícil entrar em acordo porque muitos países querem incluir nessa lista bens onde eles têm vantagem comparativa e acaba que é, fica uma guerra de política para tentar incluir o seu bem. Acho que a China chegou a propor bicicletas, mas esses bens são filtros, painéis solares, bens que ajudariam para a transição para atingir o net zero. Um segundo comitê é o de medidas climáticas relacionadas com o comércio. E aqui eles criaram esse comitê justo para discutir todas essas políticas unilaterais que estão sendo discutidas pelos países. O CBAM é um exemplo dessas. Então, ele é um espaço para discussão na OMC sobre essas políticas. A gente tem também um grupo sobre economia circular, é, que ainda está bem inicial, né? Ainda em processo de mapeamento dos bens e com questões específicas relacionadas como ciclo de vida específico dos produtos, cadeias de abastecimento globais, fluxo de resíduos, né? Exportação de plásticos. A China recentemente baniu toda a exportação de plástico para reciclagem, né? Então, eles estão discutindo como tocar esse tema. E o último grupo de subsídios também, o mais famoso é o subsídio de pescas, né, onde depois de 20 anos eles chegaram a um acordo para proibir esses subsídios. Então, o trabalho vem sendo feito também no âmbito multilateral, mas, como a Amanda comentou, esse é um pouco difícil avançar, a dinâmica é um pouco ineficaz, né, no âmbito multilateral. Então, os países tentam descer e atingir e influenciar a política nos âmbitos onde ela pode ser mais eficaz. Então, a gente chega no âmbito bilateral, é, como a Amanda mostrou muito bem, a gente tem uma tendência crescente de acordos, de cláusulas de meio ambiente nos acordos preferenciais. A gente viu o gráfico que ela mostrou, muito, muito bom, que cada vez estão colocando mais cláusulas de meio ambiente. Mas quais são essas cláusulas? Qual é a composição delas? Aqui eu coloquei um gráfico tirado de um report do Banco Mundial sobre Deep Trade Agreements, sobre acordos de comércio profundos, né? Então eles analisam todos os acordos de comércio mundial até 2017
e analisam quais são as cláusulas incluídas neles, e para diferentes temas. No tema ambiental, que é que é esse capítulo do Monteiro e da Trautmann, é, eles mapeiam quais são, eles dividem os acordos entre norte e norte, norte e sul e sul-sul, e veem quais cláusulas estão incluídas nesses acordos. Então, aqui, a maioria dos acordos, como a Amanda mencionou, tem alguma cláusula de ambiental. E essa cláusula tende a ser um parágrafo falando sobre um balance entre objetivos de comércio e ambientais. Mas, cada vez mais recentemente, eles estão aumentando esse número de cláusulas e colocando mais cláusulas, por exemplo, proteção ambiental, objetivos ambientais, com compliance com os acordos ambientais multilaterais, como a Convenção, o Protocolo de Montreal, que eu comentei, é, participação na promoção do meio ambiente e mecanismo de enforcement dessas cláusulas, né? Elas variam na estrutura, mas como eu mencionei, cada vez mais os acordos atuais eles vêm com essas cláusulas todas. Um exemplo é o acordo do Mercosul e da União Europeia, que foi divulgado o capítulo ambiental e levava cláusulas como biodiversidade, câmbio climático, uso sustentável de florestas, pesca, aquacultura, é, e também, mas qual que seria o efeito, né? O efeito desses acordos, dessas cláusulas bilaterais no comércio e no meio ambiente. A gente tem um trabalho do Abman e All, eu deixei no final depois todas as referências, se alguém quiser olhar em mais detalhes, mas falando que os acordos que vêm com cláusula de uso sustentável de florestas, são, eles são capazes, eles são capazes de reduzir o desmatamento nos países depois da entrada do país no acordo. E, e também tem um outro trabalho do Lundman que analisa o cumprimento com o MEA, né, o Multilateral Environmental Agreement de ozônio, ou seja, o Protocolo de Montreal. Então, eles encontram que quando um país assina um acordo de comércio, se o país não tem uma cláusula de meia, então ele acaba aumentando o comércio nesses bens proibidos. Mas caso ele tenha essa cláusula de meia, essa cláusula é efetiva para neutralizar esse efeito de aumento de comércio. Então parece ser uma, uma opção viável, mas também os objetivos são pontuais e a gente não tem nenhuma evidência mais profunda sobre outros temas muito relevantes, como emissão de carbono e câmbio climático. Então a gente desce para o âmbito unilateral. Aí eu vou começar falando sobre política tarifária e meio ambiente. É, a Amanda mencionou muito bem como que é a estrutura brasileira, né, dentro do Mercosul, e existe essa dificuldade de fazer alterações na estrutura tarifária brasileira, porque você precisa estar de acordo com os países do Mercosul precisam estar de acordo, e isso tem que ser aprovado em todos os parlamentos. Mas é, eu vou falar uma outra coisa aqui sobre um paper que ele analisa como se relaciona a estrutura tarifária, a proteção dos diferentes bens dos países, como que isso está relacionado com a intensidade de emissão desses bens. Esse é um paper do Shapiro, um professor de Berkeley, e ele fala que existe uma relação negativa entre a política comercial, proteção tarifária e de medidas não tarifárias, e a, e a intensidade de emissão dos bens. Ou seja, os países protegem os bens mais limpos e têm tarifas menores para os bens mais sujos. Ele encontrou isso para emissões de gás carbônico em bens manufaturados.
ele usa uma amostra mais focada em países desenvolvidos e, e a solução que ele apresenta no trabalho dele é que os países podem fazer uma reforma tarifária, onde eles eliminam esse viés ambiental, ou seja, sobem as tarifas para os bens sujos e reduzem as tarifas para os bens limpos, e ele encontra como que as emissões globais chegariam a reduzir 4%. Aqui no BID a gente tentou explorar essa ideia, essa relação para a América Latina, com um paper que eu publiquei com o Maurício, e esse gráfico aqui mais ou menos tenta mostrar isso para a América Latina, como que é essa relação. Então, a gente encontra no nosso paper que para o Brasil, para a Argentina, principalmente para os países do Mercosul, é, a gente tem essa relação negativa entre gases de efeito estufa. A gente ampliou o estudo para não só CO2, mas gases de efeito estufa e todos os setores da economia. A gente tem essa relação negativa entre, então, os países do Mercosul, eles colocam uma tarifa maior para bens limpos e uma tarifa menor para bens sujos. E uma, uma reforma potencial tarifária alinhada com uma redução tarifária, porque os setores sujos brasileiros já são muito protegidos, ou seja, só uma eliminação desse viés incorreria talvez em um aumento superior da tarifa, com consequências de perda de eficiência da economia brasileira, né? Então, uma eliminação desse viés com uma redução de tarifas poderia ser uma potencial política para tentar atingir objetivos ambientais e também econômicos. E o outro lado, outros tipos de políticas da política comercial são as medidas não tarifárias. As medidas não tarifárias, como a Amanda comentou, são muito diversas, né? Elas podem ser um rótulo pedindo mais informação, podem ser um conformity assessment, pode ser um teste, vendo se tal produto tem tal substância ou não. Então, elas são muito diversas, né? Elas são reguladas principalmente pelos standards, pelo acordo SPSS e TBT da OMC, e o SPS são medidas sanitárias e fitossanitárias, e TBTs são mais, as medidas ambientais entram mais nas medidas TBTs. Aqui à direita eu tenho a quantidade de notificações à OMC, porque sempre que um país coloca uma medida nova, ele tem que reportar à OMC, porque essas medidas são feitas para o mercado doméstico, mas afetam todos os exportadores, ou todas as importações do país, porque todos os exportadores dos outros países vão ter que cumprir com essas normas para entrar no mercado. Então, a gente nota que tem uma tendência crescente, não só no número, mas também na representatividade das medidas ambientais, no total dessas medidas. Para o caso do Brasil, são quase todas medidas técnicas, as TBTs. Para casos de países mais desenvolvidos, a gente tem também muitos subsídios, que é o caso dos Estados Unidos, com o IRA, a China também. E também a gente tem um outro lado, que não é uma política pública, mas são as medidas privadas, que são os eco-labels, né, que a Amanda já entrou em bastante detalhe. Mas quais são esses efeitos, primeiro no comércio e no meio ambiente? Como essas medidas são tão diversas e heterogêneas, a gente acaba necessitando análises muito específicas, caso específica, para realmente ter uma ideia. Mas eu tenho os dois trabalhos aqui que eu cito. Esse da Bellmans e al., ela analisa essas medidas privadas. Ela analisa como que esses labels impactam no comércio desses bens pelos países que estão adotando esses labels. Então, ela encontra que, para a maioria dos casos, esses labels, eles criam mais comércio do que destrói.
Porque você tem duas forças aqui. Você tem uma força que é a destruição do comércio, você está aumentando o custo para o produtor, então você pode estar eliminando ele do mercado internacional, porque agora ele tem que fazer um compliance, tem que chamar alguém para ir na fazenda dele, é, ver se a produção dele está de acordo com essas normas do label Fair Trade, Rainforest Alliance. Mas, pelo outro lado, ele pode cobrar um preço superior pelo produto dele, e, e isso pode, e pela ótica da demanda, o importador, o mercado importador desenvolvido, ele vai querer, ele está cada vez mais consciente e pede e está a fim de pagar esse prêmio por esse bem com esse label. Então, o que ela encontra é que, em geral, principalmente para alguns commodities, é, é, esses labels tendem a aumentar o comércio. Em termos de medidas públicas, a gente não tem uma base que fala exatamente é, o quão dura, o quão stringent é a medida, né? Então a gente não tem como medir isso muito. Mas a gente pode ver um trabalho que eu fiz, eu analisei se essas medidas, em geral, se a existência dela ou a acumulação dessas medidas, elas criam ou destroem comércio. Em geral, os efeitos são muito heterogêneos e dependem de produto e país, mas as TBTs, em média, elas tendem a reduzir o volume de comércio, e as SPS, o efeito não é tão significativo, ou seja, tem muitas que criam comércio e muitas que destroem o comércio. E outra medida que a gente tem, que a Amanda também falou muito bem sobre a legislação, é o Carbon Border Adjustment Mechanism. E aqui eu vou só ilustrar com uma exposição uma ideia da exposição, né? Mostrar quanto que os países eles estão expostos a essa legislação. E então ela é feita para reduzir o carbon leakage. E quanto que isso afetaria no Brasil, por exemplo? O Brasil é a segunda linha aqui. Os H são os que eles chamam de Emission Intensive Trade Exposed Industries. São as indústrias que a Amanda listou: cimento, aço, ferro e aço, alumínio. Essas indústrias, elas representam 4,4% das exportações brasileiras. Para a União Europeia, elas representam exportação de 2,1%. Então, o Brasil exporta mais para o mundo do que para a União Europeia, nesse caso. Mas, em geral, para a América Latina, eles tendem a ser baixa essa exposição para a União Europeia. E as emissões de carbono dela representam 22% das emissões totais de CO2 domésticas brasileiras. Então, a gente tem alguns estudos que analisam, beleza, e qual que é o efeito que isso vai causar para a economia brasileira? Esses efeitos não são muito significativos. Em termos de emissão, a gente tem uma redução de emissões para o Brasil, com a aplicação de um preço de ETS mais ou menos a $90 e um CBAM que leva em consideração esses $90 por tonelada de carbono nas suas importações. E a gente tem um impacto negativo de cerca de 3% das exportações desses setores brasileiros. E isso leva a uma redução de 0,7% das emissões brasileiras. Então, e a última coisa que eu quero mencionar também é a exposição dos produtos brasileiros à regulação de desmatamento da União Europeia. Aqui eu coloquei os produtos que vão ser objetos da regulação e, e aqui a exposição para o mundo e a exposição para a União Europeia. A gente pode ver que o Brasil exporta muito mais produtos relacionados à pecuária para o mundo. 4% das exportações brasileiras para o mundo são produtos bovinos, e 2% das exportações para a União Europeia são esses produtos. Então, esse setor ele tem de ser menos afetado do que, por exemplo, o café, que a exportação
para o mundo representa 2% da pauta brasileira, mas para a União Europeia chega a representar 8%. Os outros, eles estão mais ou menos equilibrados perto da diagonal aqui. E, então, conclusões, acho que a gente deveria focar em usar as políticas ambientais para atingir os objetivos ambientais. Existe o risco de leakage, mas esse risco ele vai variar dependendo do caso que a gente está sendo analisado. Para casos de emissões de carbono, por exemplo, o CBAM da União Europeia, eles estimam que o leakage seja por volta de 10% e 40%. Ou seja, tem uma certa rigidez no mercado. As empresas não vão mudar do dia para o outro para um país exterior e começar a produzir. Então, essas medidas elas tendem a ser eficazes, mas não com totalmente eficaz, né? Mas, então, a gente deve usar essas medidas. Se a gente quer é, atingir objetivos ambientais, tem que focar em reduzir o desmatamento, a gente deve criar um mercado de carbono, um imposto ao carbono, um custo adicional para a emissão de carbono. É, e as políticas comerciais, elas sim complementam esses objetivos das políticas ambientais domésticas e devem ser alinhadas, as duas devem ir de mão a mão, mãos dadas. Uma consideração que a gente sempre tem que levar são os efeitos no comércio, porque a gente não quer uma política comercial buscando fins ambientais que termina o comércio, que elimina todo o comércio, pois a gente vai estar eliminando também todos os benefícios que vêm do sistema do intercâmbio de bens. É, e a gente tem que lembrar que todas essas medidas comerciais com objetivos ambientais, elas vão colocar maior pressão no sistema multilateral de comércio, que já vem enfraquecido. A gente tem um, um appellate body na OMC já bem enfraquecido, já virtualmente paralisado, né? Bom, a gente vem também vendo aumento de medidas protecionistas. Muitos países estão colocando subsídios verdes, mas esses subsídios verdes eles não devem vir alinhados com conteúdo local de exportações, por exemplo, com medidas protecionistas. É, porque isso a gente está só colocando um custo maior para o intercâmbio livre de bens sustentáveis, que é o que a gente quer no final atingir e que a gente possa chegar em conjunto mundialmente a uma redução das emissões globais de carbono e reduzir os efeitos nocivos do comércio no meio ambiente. Bom, era tudo que eu tinha para falar para vocês hoje. Deixo aqui umas referências depois, a Nathalie vai compartilhar essa apresentação com vocês. É, e, bom, estou aberto aí para perguntas e respostas. Muito obrigado. Excelente, Marcelo, muito obrigado e realmente muito complementar a fala da Amanda. A gente tem alguns minutos, então, para perguntas. Os participantes que quiserem fazer algum questionamento podem levantar a mão, que eu estou aqui atenta, eu posso passar a palavra para vocês. Enquanto vocês pensam, eu queria devolver a palavra para a Amanda, se quiser comentar um pouco a fala do Marcelo, por favor. Eu, na verdade, só quero todas essas referências bibliográficas, porque parabéns aí pelas suas pesquisas, Marcelo, que eu acho que, assim, como uma super interessada pela vida acadêmica também, eu acho que esses artigos, eles complementam muito, né, a nossa forma de implementação e informam, eu acho que, tomadas de decisão da indústria. Podem auxiliar, na verdade, né, na forma de tomada de decisão pelos empresários. Então, estou super interessada. Teve um dos artigos ali que você mencionou, esse artigo de 23, que você lançou sobre comércio replicando um artigo anterior, né? Acho que um dos slides Uhum. aí. Eu fiquei super interessada, adorei. Então, já estou querendo aí esses links para ler. Parabéns. Obrigado. A gente vai disponibilizar todo esse material. É um tema muito novo, né? Tem muito, como você mencionou, tem muito documento novo saindo. Acho que essa semana, aqui nos Estados Unidos, eles estavam falando sobre. Já tinha
um draft de uma nova legislação sobre desmatamento, um bill que vai passar, que o antigo era 2020, mas eles também estão trabalhando nessa fonte. É uma coisa que tem notícia nova a cada dia, né? Ótimo. Obrigada, Amanda e Marcelo. Ótimo que vocês se conheçam e possam trocar suas experiências e referências. Bom, repetindo que as apresentações nós vamos compartilhar com todos os participantes e lá vocês encontram as referências bibliográficas tanto da Amanda quanto do Marcelo. Bom, nós temos uma pergunta aqui, direcionada tanto a Amanda quanto a Marcelo, no que tange às medidas anti-desmatamento da União Europeia. Existe uma harmonização de quais documentos serão aceitos pela União Europeia? Quem quiser responder. Esse é todo o desafio. Deixa eu ver quem que é. Cadê? Thaisa. A gente tem ainda um esforço no passo 3 do que eu mencionei, é o passo da due diligence. Nesse passo de due diligence, o que a gente tem trabalhado com as empresas é identificar o que existe no âmbito da própria empresa que já cumpre a legislação. E aí vai ser um esforço de apresentação desses relatórios iniciais aos importadores para ver como que o próprio importador vai exigir isso do exportador brasileiro. Então, o que a gente tem feito nesses esforços de due diligence é preparar toda a documentação do que já é possível da indústria, para que a indústria brasileira entregue ao exportador. Desculpa, ao importador na União Europeia. E aí o passo seguinte, depois desse primeiro dever de casa, caso o importador vire e fale, não, isso não é suficiente, eu preciso de tal. Então, um novo esforço para adaptar toda a cadeia produtiva. Então, respondendo diretamente, a gente ainda não tem uma harmonização. Essa obrigação é uma obrigação imputada ao importador. O importador pode sofrer uma série de sanções caso ele não cumpra adequadamente essas obrigações de due diligence. Então, o que a gente tem feito com as indústrias é preparar, fazer uma análise, né, da cadeia de produção para ver como que está sendo cumprida essas regras de due diligence. Na verdade, a gente faz uma due diligence prévia na cadeia de produção para ver quais que são as documentações que já existem e que podem ser apresentadas. Então, no primeiro momento em que isso for exigido, já vai ter um pacote, vamos dizer, é isso que hoje a indústria consegue apresentar. A partir da primeira devolutiva, construir o aprimoramento desses requisitos. E, mais uma vez, cada importador pode trazer requisitos adicionais, porque dentro da exigência da due diligence, o importador ele entra como como se fosse um elemento de auditoria externa. Então, ele pode ter exigências adicionais, vamos dizer, operacionalizando essa exigência adicional. Então, hoje, o que a gente tem feito é esse primeiro passo, mapear, fazer uma due diligence prévia na cadeia produtiva, tentar verificar quais que são os instrumentos já existentes para a própria indústria, sugerir, né, políticas internas que vão viabilizar o cumprimento desses requisitos. Então, isso sempre com o time de comércio junto com o time de ambiental. Então, a gente tem feito esses trabalhos de modo conjunto. E avançando tanto na área de sustentabilidade da indústria quanto na área do jurídico, né? Então, a gente tem que conhecer o negócio, conhecer a política que já existe, eventualmente, de sustentabilidade, sugerir aprimoramento da política de sustentabilidade ou não. Uma grande questão para indústrias, mais uma vez, indústrias de grande porte já tem essa parte de geolocalização, por exemplo, muito fácil. Assim, algumas grandes indústrias já têm isso implementado. Outras indústrias não. Cara, isso para mim me exclui do mercado europeu. Eu não consigo cumprir isso. Como que isso vai ser feito? A gente tem avançado em conversas também para como que a gente pode fazer isso no âmbito de associações. Então, como que a associação pode auxiliar as indústrias no cumprimento dessas exigências. Então, é um esforço
completamente desenhado por indústria mesmo para cumprir essas exigências.